questão importante que nós temos que sempre ficar bem atentos. Isso aqui já é sempre muito batido, mas a gente acaba às vezes esquecendo. Então vamos dar uma reforçada nessa questão e vamos ver algumas regularidades, algumas questões assim que sempre acontecem. Os elementos da subtração. Então aqui eu coloquei uma subtração, tá? E aí eu coloquei, né, que o primeiro que aparece aqui é o minuendo e o segundo é o subtraindo. Então o que acontece é o seguinte: quando nós estamos falando em números naturais, o minuendo, obrigatoriamente ele tem que ser maior que o subtraindo. Isso é uma coisa que tu tem que tomar cuidado, que quando tu vai resolver problemas, às vezes tu erra lá a questão e precisa encontrar o subtraindo e tu encontrou um valor maior que o minuendo. Então tem coisa errada. Tu vai ter que rever o teu cálculo para ver o que aconteceu. Então não te esquece, minuendo sempre maior que o subtraindo quando nós estamos falando com números naturais, tá? Então os elementos, então, como eu falei, minuendo, subtraindo, e o resultado é resto ou diferença. A palavra diferença é uma outra questão que aparece muito. Existem muitos probleminhas matemáticos que traz lá qual a diferença entre os números tal e tal. Falou em diferença, num problema matemático, nós estamos nos relacionando à ideia de subtração, tá? Então, beleza, vamos ver agora um exemplo onde a gente aplica essa ideia de saber, conhecer quem é quem aqui nessas continhas aqui. Então eu coloquei assim, ó, 805 menos, nós não sabíamos qual seria o valor do subtraendo, tá? Mas nós tínhamos o valor do minuendo e o valor da diferença, né? Do resto ou diferença. Então eu preciso descobrir o subtraendo. O que eu fiz? Eu peguei o minuendo e diminuí da diferença ou resto. Então aqui é a minha continha para vocês observarem. Fazendo a conta de menos aqui, a diferença entre esses dois, eu obtive o 392. Então o 392 é o valor do meu subtraindo, que eu desconhecia. Outro detalhe importante, tu completou a questão. Não vai para a próxima sem antes fazer a prova real. Tu pode fazer o quê? Faz lá pode ser na própria conta, não tem problema. 805 menos 392 para ver se realmente vai fechar nos 403 e ter certeza que tu acertou o cálculo, certo? Olha só, minuendo maior que o subtraindo. Então cuidado aqui, ó, tá? Tem lógica, nós cuidamos bem, então o cálculo tá correto. Na próxima, o elemento que faltava era o minuendo. Então nós precisamos descobrir o minuendo, nós temos o subtraindo e temos o resto da diferença. O que a gente faz? A gente pega e soma o resto ou diferença com o subtraindo. Então, eu botei aqui a soma ao lado, fiz a soma aqui e obtive 729. Então, eu descobri o meu minuendo, certo? Olha só, dentro daquela lógica, o minuendo é maior que o subtraindo. Mas, mesmo assim, tu vai lá e faz 729 menos 202... para confirmar se fecha o 527. É uma espécie de prova real. Detalhe, aqui nessa questão, a gente pode ver que a gente pegou e utilizou a operação inversa da subtração para resolver a questão. Qual é a operação inversa da subtração? A adição. Nesse caso, eu consegui fazer pela operação inversa. No primeiro caso, eu resolvi pela subtração por ser o caminho mais fácil. Mas, por exemplo, se eu não sei esse valor aqui, eu não sei o valor do subtraindo, eu posso também utilizar a adição pegando 413 e somando a um número que chegue no 805. Só que o que acontece? É por tentativa. Então, de repente, eu vou tentar um número, não vai dar certo, vou tentar outro e até chegar lá. O que vai fazer, vai demorar um pouquinho mais, mas também é um caminho, certo? Mas eu optei pelo caminho mais curto e mais direto para resolver essa questão.